Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. Boa noite, amigos e irmãos. Eu sou o Mesaque, da Igreja Presbiteriana de Pindamonhangaba. Estamos reunidos nessa transmissão no YouTube para meditarmos na palavra do nosso Senhor. Vamos orar nesse momento, pedir para que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Senhor Deus, te louvamos, ó Deus, te agradecemos que o Senhor tem cuidado de nós, Pai, mesmo em tribulação, Pai, o Senhor nos tem guardado, como diz a tua palavra, ó Deus. Te peço em nome de Jesus, Pai, que visite o coração das pessoas que estão nesse momento nos acompanhando, Pai, e mesmo daqueles que estão aflitos, Pai, que não nos estão acompanhando nesse momento, ó Deus, que o Senhor possa acalmar o coração de todos os irmãos, Pai, que são teus filhos, ó Deus, para que possamos confiar cada vez mais em Ti, Pai, para que a Tua palavra possa nos alcançar, Pai, e que o Senhor seja cada vez mais, Pai, o nosso guia, Pai, nossa direção para a qual nós devemos seguir, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco através da Sua palavra. Para que você possa nos acompanhar melhor, eu peço que você já pegue a sua Bíblia. E o tema do estudo de hoje, irmãos, é Deus é o nosso refúgio. Será trazida pelo presbítero Marcelo. E nesse momento eu passo a palavra para o presbítero Marcelo. Queridos e amados do Pai, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sejam abundantes em vossas vidas. Hoje gostaria de trazer um estudo bíblico sobre o Salmo 46, onde o nosso Deus ele é apresentado como o nosso refúgio e fortaleza. É bom saber em quem colocamos a nossa confiança, não é mesmo? É como um depósito de algo muito valioso, de dinheiro, mais valioso que até mesmo o nosso dinheiro. Então, vamos aplicar no Senhor a nossa confiança
que fez o céu e a terra. A autoria do Salmo 46 pertence aos filhos de Coré ou de Corá. O contexto possível desse salmo se dá no cerco do Senaqueribe, o rei da Síria, quando estava contra Jerusalém. Isso está registrado em 2 Crônicas, capítulo 32. Isso ocorreu do reinado do rei Ezequias, rei de Judá. Esse salmo também impulsionou a Martinho Lutero a compor o hino. Castelo forte é o nosso Deus. Eis aqui a primeira estrofe desse hino. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás. Com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel. Igual não há na terra. Agora, eu peço que você abra as suas Bíblias, a Bíblia, no Salmo 46, e vamos meditar em cada versículo, os 11 versículos desse belíssimo Salmo. O tema já falado, Deus é o nosso refúgio. Então, a partir do versículo 1, Deus é nosso refúgio, em primeiro lugar, demonstrado pelo seu poder. Verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é onde nós nos escondemos, é como o esconderijo lá do Salmo 91, descrito pelo salmista. Ele é a nossa segurança como uma fortaleza que não pode ser invadida de maneira nenhuma. O socorro no momento presente, 24 horas por dia. Socorro naquilo que nos angustia, pois só Ele satisfaz a nossa alma com paz. Nosso Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos e a nós também: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Registrado no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 27. Por que que o nosso refúgio demonstra pelo seu poder, porque ele é nosso refúgio? No verso 2, portanto, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Mesmo em situações que pareçam reversíveis, como a morte, o Senhor Jesus disse ao chefe da sinagoga, ou principal da sinagoga: não temas, crê somente. Evangelho de Marcos, capítulo 5, 36. Por que então duvidar da providência divina? É simples assim. Não temas. Nós vivemos em tempos de mudanças constantes, não é? Sejam elas climáticas, na política, na economia, na saúde mundial e principalmente no relativismo que vivemos na sociedade. O certo se torna errado e o errado se faz como o certo. Portanto, não temos as mudanças. São necessárias que muitas dessas coisas aconteçam para que a glória e a providência de Deus se manifestem. Deus não muda, ele é eterno. Nele não há sombra de variação ou mudança. Você pode confiar no Senhor. Isso está escrito em Malaquias 3:6. Eu não mudo, assim diz o Senhor. Há muitas coisas que podem abalar a sua vida, mas o Senhor é a rocha eterna e você deve fundamentar a sua casa nele, ou seja, a sua vida. O Senhor Jesus nos diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Deus demonstra que ele é refúgio
demonstrado pelo seu poder. Ainda no verso 3, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os monstros se abalem pela sua braveza, ele é o nosso refúgio. Barulho e grande agitação é que nós presenciamos na atualidade. Conflitos nas ruas, guerras, rumores de guerras espalhados pelo mundo. Terremotos, tempestades, tsunamis, verdadeiras inundações e enchentes estão sempre nos noticiários. Todas essas coisas geram em nós espanto, perplexidade. Podemos comparar essa situação o que o Senhor Jesus nos fala em Lucas, capítulo 21, 25 a 28. O que quer dizer essas coisas? Jesus nos fala de eventos catastróficos, próximos à sua segunda vinda. Diz assim: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra. Angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Portanto, não há motivo para nós temermos. Deus está mostrando o seu poder. Deus está mostrando que Ele é forte, que Ele é poderoso. Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio. Em primeiro lugar, nós vimos, demonstrado pelo seu poder. E Deus também, Ele é o nosso refúgio, demonstrado pela sua presença. O verso 4, acompanhem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Veja, a cidade de Jerusalém, ela não tem rio. Dispõe de uma única fonte de água, chamada de fonte de Gion, que significa geradora. Ela está localizada no Vale de Cedron, ao leste da colina, ao leste também da cidade. Seu volume de água não é muito grande, mas é confiável. Pode abastecer uma população de 2.500 pessoas diariamente. Através de escavações, foram encontrados projetos hidrográficos em vários pontos do país. Veja, assim como Jerusalém, nós temos uma única fonte de vida. Deus providencia manancial, que é eterno e nunca seca. Essas correntes que alegram a cidade de Deus. Do Senhor vem a verdadeira alegria de viver, pois a água traz vida, traz progresso. Mesmo em tempos incertos, Deus é a nossa verdadeira alegria. As próprias palavras de Jesus, o nosso Deus. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7, verso 38. O que Jesus está dizendo aqui? Faz uma alusão, uma comparação à habitação do Espírito Santo em nossa vida. Nós somos morada do Altíssimo. Assim ele nos fez, a morada do Altíssimo. Essas correntes de vida que Deus nos dá alegram a cidade de Deus. Nós, a sua igreja. Veja como que a sua presença muda todas as coisas quando nós pensamos nas dificuldades. O verso 5. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã.
essa morada, ou seja, aqueles que confiam no Senhor, a sua igreja, Deus, pelo fato de Deus habitar na igreja, ela não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. É como se nós vivêssemos numa guerra e Ele estaria lutando conosco até amanhecer o dia. A presença de Deus é algo que nós podemos sentir, experimentar, conhecer. O salmista diz aqui que Deus está nela, nessa morada, na sua igreja. Deus está em você por dentro e por fora, e você não será abalado. Deus é aquele que se responsabiliza por guardar a sua vida. É Ele que vem ao encontro no meio da escuridão. É como luz, rompe no início de uma manhã de esperança. Então, amados amigos, queridos, Deus é aquele que, pela sua presença, nós podemos ter confiança. Um outro salmista também expressou essa confiança, no Salmo 121, verso 2. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Deus é o nosso alto refúgio, mostrando pela sua presença. E veja o que a palavra nos fala no verso 6. Como os homens que não conhecem a Deus respondem diante da presença de Deus, das ações de Deus. Verso 6. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Os gentios, aqui no Antigo Testamento, eram o povo que não cria em Deus, ou seja, os ímpios, os incrédulos, eles ficam raivosos, com raiva. Os reinos se movem, ele se levantou sua voz e a terra se derreteu. Tudo se abala quando Deus fala, quando Deus age. Ou seja, no mundo há uma verdadeira inquietude por parte daqueles que não creem em Deus. Logo, esses descrentes se levantam contra o Senhor, a sua igreja, e o culpam por tudo que está ocorrendo na terra. E assim persegue aqueles que o servem, que os obedecem, que creem no seu nome. Há um mover mundial de insatisfação e rebeldia humana contra o Senhor. Mas a palavra de Deus esclarece por que eles fazem isso e qual é o motivo das queixas dos homens. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 39. A culpa das coisas erradas, as consequências dos erros dos homens, dos pecados, recai sobre os próprios homens, ou seja, sobre toda a humanidade. Não é culpa de Deus. E ainda, o que nos traz a presença do Senhor no verso 7. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui o salmista ele reforça a ideia da companhia e refúgio no Senhor. Você certamente não pode senti-lo em todo momento. A presença do Senhor Jesus Cristo, a presença do Senhor. Mas é pela fé que nos aproximamos dele e ele de nós. Isso está registrado no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. Podemos nos aproximar a Deus com fé e confiança. Esse Deus, o Senhor dos Exércitos, ele é o mesmo Deus dos antigos pactos, a antiga aliança que fez com Abraão, Isaac e Jacó, em que seríamos benditos da terra, por toda a terra, o povo a quem ele chama pelo seu nome. Ele é o mesmo eu sou, eu existo por mim mesmo, que se revelou a Moisés.
E disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Esse Deus, ele nos fala através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, verso 1. E esse mesmo Senhor Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Carta de João, primeira carta de João, capítulo 5, verso 20. O nosso refúgio, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E Deus, ele demonstra pelo seu poder, pela sua presença, e Deus demonstra que é o nosso refúgio e fortaleza, demonstrado pela sua paz. Acompanhe no verso 8. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Podemos contemplar as obras do Senhor na natureza. No Salmo 104, versículo 24. Veja o que o salmista declara: Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. E também, entretanto, no contexto do Salmo, escrito como que essas obras do Senhor são justiça e também punição, haverá o dia de vingança do nosso Deus, o grande dia do Senhor, conforme nos é relatado em Isaías capítulo 6, verso 2. Hoje nós pregamos também aos homens, às pessoas, a justiça de Deus. Pregamos o evangelho do arrependimento e remissão dos pecados em seu Filho Jesus Cristo. Lucas capítulo 24, verso 47. Mas haverá um tempo em que Deus há de julgar todos. Deus, ele julga toda a terra, mas ele também traz a paz. Veja no verso 9, ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Sim, o Senhor faz cessar tanto a guerra material, nações, países, cidades, mas também faz cessar a guerra espiritual. O Senhor Jesus, ele é chamado pelo profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6, ele é o príncipe da paz. Ele nos traz a paz, não como o mundo dá, mas ele traz a sua paz. O Senhor Deus, ele julgará os povos através do fogo. Fogo simboliza purificação, mas também juízo. Ele vai, assim como ele castigou povos inimigos, ele também irá destruir todos os inimigos. Então, portanto, não temas. Não temas se há guerra, se há injustiça da parte dos homens, porque Deus é o nosso Deus vingador. Ele nos traz a paz que o mundo não pode dar. Como nós respondemos diante dessas inquietações que está na nossa mente muitas vezes? O verso 10 nos responde para acalmar o nosso coração, nos trazer paz. O verso 10 nos fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus diz aqui: aquietai-vos, para que a gente possa experimentar a sua paz, segurança e providência. Quando nós entregamos a nossa ansiedade, nossas angústias, a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Filipenses, fala que
A paz que excede todo entendimento vai preencher o nosso coração. Não temas. Deus e o seu nome ele vai ser, de uma maneira ou outra, engrandecido entre as nações, devido à sua soberania. E simplesmente porque fora dele não há Deus, não há outro Deus. Diz o Senhor, eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Isaías capítulo 45, verso 5. Mesmo não querendo, os orgulhosos, os que rejeitam o evangelho, terão que reconhecer que Jesus, de fato, é o Senhor. Em Filipenses capítulo 2, verso 10 a 11, nos fala: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Pai do céu quer que os seus amados tenham confiança nele. E por isso que encontramos muitas vezes a frase, uma das frases mais repetidas na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo: não temas. Espalhado em toda, portanto, em toda a Escritura Sagrada. Jesus nos diz, e diz, também disse aos seus discípulos, e a nós também que somos seus discípulos: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O verso 11 ele repete como um refrão. É a mesma frase do verso 7. O verso 11 nos fala: o Senhor dos Exércitos está conosco. A sua presença está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus conosco, o Deus Emanuel, ele veio em carne e habitou entre nós. Se você crê em Jesus Cristo, crerá naturalmente no Pai eterno, invisível, mas real. Quanto mais guardamos a palavra de Deus dentro dos nossos corações e meditarmos em nossas mentes, ele se fará presente quando precisarmos dela, pois é em espírito e em verdade que nós adoramos a Deus. Moisés falando ao povo, reforçando a palavra do Senhor. Essas palavras que hoje te intimo estarão sobre o teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6, versos de 6 a 7. Eu li a tradução, a versão da Sociedade Bíblica Britânica. O que é inculcar a palavra de Deus nos nossos corações? Ele propõe, ele recomenda imprimir uma coisa no espírito de alguém, inculcar uma verdade, apregoar, notar, revelar e dar a entender. Concluindo, então, o nosso estudo, a lição que nós podemos aprender com esse salmo belíssimo, 46, é que temos o Senhor como nosso guardador, firme, como os muros solidificados de uma fortaleza, e é onde vamos nos refugiar em tempos inseguros. O Pai amado é aquele inabalável. Ele não deixará você sucumbir, desmaiar diante das dificuldades dessa vida. Fique firme em Deus e nas suas promessas. Gostaria de orar, interceder a Deus em nosso favor, por ver as suas frontes. Vamos falar mais uma vez com o nosso Deus, encerrando assim o nosso estudo bíblico dessa noite. Porém, Senhor Deus Pai querido, nós agradecemos porque o Senhor se revela na tua palavra,
para a nossa edificação, para aumentar a nossa fé em Ti. Nos ajuda, Pai, como os Teus servos do passado, colocar a confiança em Ti como uma torre impenetrável, Deus, uma torre que ninguém pode destruir, uma torre que demonstra poder, força, uma torre que, pela Sua presença, podemos recorrer. E, ó Deus, o Senhor é o nosso refúgio, que podemos descansar em paz. Aplica, ó Deus, a Tua palavra em nossos corações, a Tua igreja, e quanto àqueles que ainda não Te conhecem, possam experimentar do Senhor, que é o nosso único refúgio verdadeiro. Fique conosco, Pai, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus.